Oi, Thay. Então, eu vou iniciar essa semana um programa de explicações de nutrição e todas elas vão estar voltadas para um grupo específico que treina, voltado lá para nossa academia Rise, para quem faz as lutas. E quem der continuidade em assistir essas lives vai ter um bom parâmetro de como organizar a sua dieta, até mesmo para poder fazer boas escolhas. Nós vamos começar hoje com os macronutrientes. Dentro da nossa dieta, nós temos 5 grupos alimentares, que são os macros, aqueles maiores que nós consumimos mais, que é de subsistência necessária número 1, que é proteína, carboidrato e gordura. E depois nós temos os micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre os macros, que são as proteínas, carboidratos e gorduras. Então vamos lá, vamos então ver um pouquinho sobre as proteínas voltada para o público que treina. Um grande erro que nós temos ao pensar sobre a proteína é achar que a proteína ela tem como única função e função principal a síntese ou o ganho de massa muscular. E a proteína ela é muito mais complexa do que isso. Nós somos seres proteicos. O que isso quer dizer? Que do nosso fio de cabelo aqui da cabeça até a nossa unha do pé, todas as nossas células, elas metabolizam 24 horas por dia a proteína. Nós precisamos da proteína desde o momento que nós fomos gerados na barriga da nossa mãe até o momento de nós morrermos. Por isso que nós somos seres proteicos. Não vivemos sem proteína. E pelo fato da proteína ser a molécula mais recrutada e mais biodisponível dentro do nosso corpo, que nós temos um sistema inteiro, o maior sistema do nosso corpo, que é o sistema muscular, exclusivamente para estar ali no nosso corpo, estocando uma molécula da qual nós fazemos grande uso integralmente na nossa vida. Então, a proteína, ela precisa vir da dieta. O nosso corpo, naturalmente, já produz várias proteínas, que são as proteínas não essenciais. E algumas proteínas, elas precisam vir da dieta, que são as proteínas essenciais, que são aqueles aminoácidos que a gente vê muitas vezes nos suplementos. Aminoácidos, alguns que são bem conhecidos, o mais conhecido e famoso é o de cadeia ramificada, que é o BCAA, que é a valina, leucina e isovalina. Assim, nós temos o triptofano, nós temos histidina, nós temos vários outros. Então, toda vez que eu consumo uma proteína, essa proteína ela vai passar por todo o sistema gastro e ela vai quebrar toda ela em pequenos aminoácidos. Vão cair lá na corrente sanguínea moléculas desses aminoácidos e lá essas moléculas de aminoácidos vão se ligar e formar uma proteína. Por que as pessoas dizem que a melhor proteína que tem em termos de biodisponibilidade é a proteína derivada do animal? Porque a proteína derivada do animal, que são todas as carnes, carne de boi, de frango, de porco, frutos do mar, os ovos, os suplementos alimentares, os queijos, laticínios, iogurtes e derivados, todos esses derivados de animal, eles já vêm com todos esses aminoácidos completos, não falta. Então, chegando lá no sangue, eles se ligam e formam uma proteína completa. Agora, com isso, não quer dizer que a proteína vegana ela não tenha alta qualidade. A maioria das proteínas veganas, proteína vegana é aquela proteína que vem da ervilha, do milho, do arroz, do feijão, do amendoim, de algumas leguminosas, de raízes. Lá eles têm também proteína, só que a maioria deles tem um limite, sempre tem um aminoácido faltando. Se falta um aminoácido, não consegue fazer a ligação completa para formar uma proteína. Mas com isso não quer dizer que eu não consiga formar proteína biodisponível da proteína vegetal. Eu posso fazer o famoso casamento arroz com feijão. A deficiência que tem no arroz
tem infartura no feijão. A deficiência que tem em feijão tem infartura no arroz, que são lisina e metionina. Quando eu como o arroz e o feijão junto, um completa o outro e eles juntos vão formar a cadeia completa de aminoácidos e formar uma proteína. Então, vamos lá. Eu preciso trazer a proteína da dieta. A proteína da dieta, como eu já citei, são esses alimentos, todos os alimentos de origem animal, ovos e suplementos alimentares como whey protein e como proteína vegana, tá? Toda vez que eu faço uma ingestão de proteína, essa proteína, como eu falei no início, ela não tem somente a função de fazer massa muscular. Se fosse só isso, seria muito fácil a pessoa hipertrofiar, né? Toda a proteína seria estocada em músculo, logo, logo eu teria um monte de incrível Hulk aí na rua, né? Mas o fato é que a proteína, ela cumpre muita função. Quando ela chega na corrente sanguínea, acontece mais ou menos isso. Ela chega lá no sangue, todas as células querem a proteína. É como se ela não desse para quem quer ela, entende? Ela é altamente recrutada por todas as células. Por isso que fazer hipertrofia não é um processo tão fácil, porque você precisa fazer uma ingestão de proteína da dieta, que vai suprir a necessidade de todo o seu metabolismo e vai suprir a necessidade da síntese proteica ou do reparo do treino ou da prevenção da degradação muscular ou que ajude no teu rendimento ou na conservação desse músculo. O que acontece? Todas as células do nosso corpo precisam de proteína e essa proteína precisa estar circulando no sangue. Enquanto essa proteína estiver circulando no sangue, ela está sustentando o metabolismo de todas as tuas células, estrutura, órgão, enzimas, hormônio, sangue, tudo consome essa proteína. Toda vez que eu faço uma ingestão de um ovo e de uma carne, depois que passa pelo sistema gastro, essas proteínas vão ficar no sangue em torno de 3 horas. Em torno de 3 horas elas vão estar circulando lá no sangue. Enquanto elas estão circulando no sangue, elas estão cumprindo, alimentando essas células. Chegou um momento que acabou a proteína no sangue, porém o teu metabolismo ainda continua necessitando de proteína, porque o teu metabolismo consome proteína 24 horas por dia. Na hora que não tiver mais proteína na corrente sanguínea, que são os aminoácidos, o corpo, ele é inteligente, o metabolismo, ele não pode parar porque você deixou de se alimentar ou não alimentou algum nutriente que ele precisa. Quando não há mais proteína no sangue, ele vai lá no músculo, degrada a sua massa muscular e envia proteína para fazer demais funções, tá? Na verdade, o catabolismo, que eu vou explicar mais adiante, o catabolismo, ele está muito ligado com o carboidrato. Então é isso. Então a proteína, ela possui várias funções. As proteínas encontram-se tanto nas proteínas vegetais quanto nas proteínas animais. E sim, aonde que eu busco proteína além do vegetal, além do animal? Eu posso buscar proteína nos suplementos, como o whey protein. Nós temos o whey derivado do leite. Nós temos o whey derivado da carne, que é o carnívoro, e nós temos a proteína vegana. O suplemento de proteína, como o próprio nome mesmo já diz, ele está ali para suplementar uma deficiência que você não consegue bater na dieta. Ele seria um substituto de refeição. Se você tem o objetivo de fazer uma dieta voltada para quem treina, a proteína, ela é de fundamental importância, porque você precisa manter sua massa muscular ou ganhar a sua massa muscular. Quando você treina, teria algum horário melhor ou mais importante para o consumo de proteína? O que eu digo para vocês? O consumo da proteína, ele precisa ser crônico. Eu preciso consumir todo dia, eu preciso estar enviando proteína todo dia para um metabolismo inteiro que precisa dele. Então, o ideal para quem treina é estar fazendo várias refeições de proteína fragmentada no decorrer do dia, para sempre ter proteína no sangue, para que essa proteína não falte. Porque quando essa proteína sobrar lá no sangue,
e você tiver um dano muscular promovido pelo treino, essa proteína vai fazer a regeneração dessa célula através da hipertrofia. O treino, ele promove o dano muscular, ele promove uma cascata de oxidação que vai formar uma inflamação. Essa inflamação, ela precisa ser regenerada, e essa regeneração, ela se dá no descanso, no sono. Por isso que diz que descanso é tão importante quanto o treino, porque o treino é o estímulo, é o dano, e o sono é a reparação, é onde que você faz o anabolismo, se você fez uma ingestão de nutrientes bem feita durante o dia. Então, qual a refeição mais importante para quem tem um objetivo, que treina, que quer manter ou segurar a massa muscular? A soma de todas as refeições são importantes. Porém, é muito importante o pré-treino. Por quê? Porque é no pré-treino que você precisa fazer um estoque para chegar nesse treino com estoque, porque o treino vai promover um dano nesse músculo. O pós-treino se faz importante também, porque esse tecido muscular ele foi danificado, precisa ser reposto esse estoque que foi danificado. Então, o pós-treino também é uma refeição muito importante para quem treina. O pós-treino pode ser a janta, pode ser o almoço, dependendo do horário que você treina. E uma refeição muito importante também para quem tem objetivo de treino, de massa muscular, é a ceia. Porque veja bem, o seu treino promoveu um dano do músculo. Esse dano vai ser recuperado no sono. No sono, você fica num jejum prolongado de várias horas sem se alimentar. Você não está se alimentando, mas o seu metabolismo e as suas células, elas estão funcionando, elas estão digerindo e elas estão sintetizando. Então, a ceia, que seria aquela refeição antes de dormir, ela é bastante interessante no promoção da recuperação da massa muscular, no anabolismo e no ganho de massa muscular. Essa refeição, ceia, antes de dormir, geralmente é um horário que a gente pode colocar um suplemento, um whey, uma refeição mais leve, um iogurte, um queijo, para você ter uma reserva de proteína durante esse jejum prolongado, para não atrapalhar o seu anabolismo, essa manutenção que vai ser feita durante a noite do reparo do treino. Então, a alimentação ela é muito importante para quem treina em termos de proteína, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta a respeito, pode fazer, tá? Hoje comer o feijão com arroz tá ótimo. Feijão com arroz, gente, é uma comida maravilhosa. Se falarem para vocês que não é para comer arroz com feijão, esqueça. É um alimento muito bom, é um alimento completo, é um alimento barato, não é um alimento muito calórico e principalmente para quem treina é um alimento muito bom, tá? Agora vamos lá. Qual que é a forma ou qual a quantidade adequada de proteína que eu devo consumir? Veja bem, todo o metabolismo consome proteína, mas a pessoa que treina, ela precisa de muito mais proteína do que um sedentário. Existe uma adequação e uma individualidade. Essa adequação, essa individualidade, ela depende muito do seu tipo de treino, do seu peso, se é homem, se é muscular, a sua rotina. A pessoa que é sedentária, ela tem que consumir uma proteína necessária para o metabolismo dela funcionar. Você que treina, você precisa reparar o dano do seu treino e você quer ter massa magra, você quer fazer hipertrofia, então você precisa comer uma proteína excedente que supra o seu metabolismo e sobre para fazer lá os tijolinhos da sua massa muscular. E qual seria a quantidade adequada? Nós temos vários cálculos que nós fazemos de proteína, geralmente pelo tipo de treino, intensidade e objetivo, tá? Esses cálculos, eles podem ser feitos aí até de 1,1 grama de proteína até 2 ou mais gramas de proteína por quilo de peso. Isso quer dizer que, se eu tenho 60 quilos e eu tenho um objetivo de hipertrofia, eu treino legal,
eu vou calcular 60 quilos do meu peso, vezes 2 gramas de proteína por quilo, eu vou ter que ingerir 120 gramas de proteína por dia. E esse uso é crônico, de domingo a domingo, todos os dias. E como que eu vou fazer o consumo dessas 120 gramas de proteína? Eu posso comer 60 gramas no almoço e 60 gramas no jantar? Não, porque como eu expliquei no início da live, a proteína ela tem um tempo que ela circula no teu sangue. Então essa proteína, com o objetivo de treino, ela precisa estar fragmentada em vários horários no dia. E é diferente quando o processo é emagrecimento, é jejum, são outros procedimentos, tá? Então, se eu preciso consumir 120 gramas de proteína, eu vou fragmentar em 5, em 6, em 4 refeições. Por que eu fragmento também? Além da justificativa de que a fragmentação é melhor metabolizada. Porque existe uma capacidade máxima de absorção que o teu corpo comporta. Não adianta eu consumir 60 gramas de proteína no almoço e o meu metabolismo consegue sintetizar 20. 40 gramas vão sobrar e a sobra, tudo que é excesso acaba se tornando vilão. Então a melhor forma de consumir proteína é você fazer uma adequação para o seu treino, para o seu objetivo e fragmentar essa proteína várias vezes no dia, priorizando para quem treina a proteína pré-treino, pós-treino e ceia. Então esse é um básico da proteína para quem treina. Essa proteína você pode retirar do frango, dos ovos, das carnes em gerais, dos queijos, iogurtes, laticínios e suplementos e proteínas vegetais, tá? Mulher e homem têm a mesma facilidade para ganhar massa muscular? Sim, mulher pode ganhar massa muscular e homem também. Agora, o que alguns estudos apontam? Que a mulher, ela degrada muito mais fácil do que o homem. Então, ela perde muito fácil e a mulher tem fatores hormonais que algumas vezes impedem essa boa síntese, principalmente mulher que usa pílula, o uso de anticoncepcional, ele impede que você faça a hipertrofia, ele é o maior inimigo da hipertrofia e do ganho de massa muscular da mulher. Então, mulher que usa pílula, realmente ela vai ter uma deficiência muito grande. Mas mulher tem a mesma capacidade de ganhar massa muscular que homem, tá? Obviamente que tem vários fatores que contribuem para isso. Alguns minerais são muito importantes no ganho da massa muscular, como magnésio, como ferro, como zinco, como o complexo B, tão importante. Então, na verdade, a síntese proteica, ela tá ligada a vários fatores, a fatores hormonais. Insulina é um hormônio que beneficia muito o ganho de massa muscular, é um hormônio anabólico, que a insulina a gente vai falar um pouco sobre ela quando falarmos do carboidrato, assim como nós temos hormônios que são péssimos para degradar o nosso músculo, e entre eles está o famoso cortisol. Cortisol é esse que se eleva no estresse, e essa elevação do cortisol no estresse, ele inibe a síntese proteica e ele promove quadros de mal-estar na sua vida. O que ele pode fazer com você? Ele pode promover estresse, além do estresse, ansiedade, mau humor, irritabilidade, descontrola o teu sono, promovendo insônia. Ele pode desregular a tua serotonina, a tua questão de humor, ele degrada teu músculo, enfim, o estresse é uma coisa muito séria. E esse cortisol, quando ele mexe com o estresse, ele altera a sua imunidade também. Então, hoje, um fator primordial de saúde, seja qual for o objetivo, é tentar ao máximo controlar o estresse, porque o estresse, ele tá ligado a relações muito negativas ao nosso corpo, seja no âmbito físico, emocional ou psicológico. Vamos ver, o que mais que eu teria para falar de proteína, ou se vocês teriam alguma dúvida. Consumo de quantidade de proteína altera no treino e no descanso. O consumo de quantidade de proteína altera no treino e descanso? Na verdade, não, tá? Porque você precisa bater uma necessidade de proteína num período de 24 horas por dia. Você vai fragmentar essa proteína para que você bata essa necessidade. E o importante é você consumir
a quantidade adequada e nunca a deficiência. E você vai dividir essa proteína da forma que for mais fácil na sua rotina. Se você conseguir fragmentar em 6 refeições, ótimo. Se conseguir em 5, em 4, agora é sempre bom priorizar o pré-treino. Quando é proteína, pré-treino, se puder o pós-treino também. E quando você tem o objetivo do ganho da massa muscular, a hipertrofia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui sobre proteína. Gente, eu mesmo com óculos, eu sou meio ceguinha, viu? Aqui. Então, eu já expliquei pra você como é que mais ou menos a gente calcula a proteína, tá? A gente calcula pelo peso e calcula a proteína pela necessidade, pela rotina. Quando eu falo que você precisa consumir 20 gramas de proteína no almoço, não é 20 gramas de peito de frango, tá? 20 gramas de proteína tá a contagem apenas do aminoácido daquela carne. Exemplo, 100 gramas de peito de frango te dá em média 20 gramas de proteína. Quando você come uma clara de ovo, ela tem 4 gramas de proteína. Quando você come um ovo inteiro, esse ovo inteiro tem em torno de 6 gramas de proteína. Então, se você precisa comer 20 gramas de proteína no café e você vai comer como fonte de proteína o ovo, você vai ter que calcular. 3 ovos vai dar 18 gramas. Aí eu posso complementar com um queijo, eu posso complementar com um leite, eu posso comer 2 ovos e complementar em outros alimentos. Eu preciso fechar 20 gramas dentro dessa refeição, tá? A maneira mais fácil de calcular, obviamente, que são as carnes, mas tem vários alimentos que quando você junta ali na sua dieta, você tá formando proteína, tá? Quando você faz um alimento que tem aveia e você mistura pasta de amendoim ou amendoim, você tá formando uma proteína completa. Eles completam o aminoácido que falta em um, completa com o aminoácido que falta no outro. Então, um casamento muito legal é aveia com amendoim, é o arroz com feijão, e nós temos várias leguminosas aí que a gente pode fazer o casamento, tá? Então, o importante é estar fragmentando essas proteínas várias vezes por dia. Deixa eu ver aqui. A relação do consumo de proteína deve ser alterada. Então, a pergunta aqui, ó, o consumo de proteína deve ser alterado agora que estamos na quarentena e fazendo menos atividades físicas. Como equilibrar? Na verdade é assim, ó, se você já tem um corpo hipertrofiado, veja bem, tem diferença num corpo hipertrofiado e num corpo que não é hipertrofiado. Tem gente que treina e não tem o corpo hipertrofiado. Para quem tem o corpo hipertrofiado, se recomenda que nesse período de quarentena a ingestão de proteína ela suba de 2 para 2,3. E tem gente que tá diminuindo a proteína, mas isso eu estou falando para um corpo hipertrofiado, tá? Esse corpo hipertrofiado, o consumo de síntese de proteica de estoque dele é muito alto. Se você diminuir o consumo, você vai catabolizar rapidamente, você vai catabolizar muito mais rápido do que uma pessoa que é sedentária, tá? Agora, aquela pessoa que não tem o corpo hipertrofiado, que ela treina, e ela não tem essa promoção, ela pode sim diminuir um pouco a quantidade da proteína por causa da caloria, porque ela está gastando menos caloria nesse período e a proteína ela promove uma contagem calórica, mas diminuir um pouco, porém continuar com essa proteína fragmentada no decorrer do dia, até mesmo porque agora na quarentena o fato de você estar gastando menos, você pode depositar, engordar, ganhar acúmulo de gordura, e a fonte de proteína ela é uma fonte de saciedade, para não te dar fome, não cair em compulsão pelo carboidrato, por doces, por outros alimentos que são mais benéficos. E a proteína também, ela é altamente biodisponível. A proteína, quando você faz a ingestão dela, é mais difícil dela sobrar, porque ela tem muita função para ser cumprida dentro do teu metabolismo. É mais fácil sobrar um doce, um excesso de carboidrato do que a proteína. Então, se você quiser fazer um controle
do seu peso agora, para não ganhar peso, as opções de proteína são boas opções, assim como também as opções de gorduras de boa qualidade, pelo fator que se dá da saciedade. Eu acho que o Cacá, né, ajuda. Corpo hipertrofiado. Meus braços são hipertrofiados. É o corpo que tem músculo, tá? É o corpo que tem hipertrofia. A galera que faz treino de musculação é a galera que faz treino de força. Vejam bem, quando eu falo em ganho de massa muscular, não é qualquer treino que promove ganho de massa muscular. Quem promove o treino de hipertrofia é musculação, tá? Precisa ser feito treino de força, é um dano muscular diferente. Quando você treina Gil, você dano muscular. Quando você faz corrida de resistência, você faz dano muscular, mas são fibras diferentes. Nós temos 3 camadas de fibra. A musculação atinge aquela camada que de fato faz a hipertrofia. Eu acho que eu respondi todas. Me perguntaram aqui fruta antes de dormir. Gente, a fruta ela não é vilã, tá? A fruta ela é riquíssima em bioativos, em princípios que além de te nutrir, ela tem funções dos micronutrientes, vitaminas, minerais e também tem fibras. Existe até uma lenda por parte da galera que treina hipertrofia, que fazem pouca ingestão de frutas, mas a fruta ela pode estar dentro da tua contagem de carboidrato, é um carboidrato de excelente qualidade. Agora, à noite, a gente precisa reduzir a glicose, a gente precisa reduzir esse carboidrato, principalmente o carboidrato refinado. Então, à noite, eu aconselho frutas de índice glicêmico baixo, que tenham pouca caloria. Então, frutas ideais para ser consumida à noite, por sinal, são frutas que eu consumo. É o kiwi, é morango, é açaí, é maracujá, kiwi, morango, açaí, maracujá. Abacate, ele é uma fruta, apesar de ele ser considerado gordura, por ser riquíssimo em gordura de ômega 9, então eu recomendo muito, na ceia, você fazer a ingestão de um açaí batido com whey, um abacate batido com whey, morango ou maracujá batido com whey, são boas opções. Perguntaram aqui para mim se hipertrofia é a definição muscular. É o mesmo princípio, tá? A definição muscular, ela precisa hipertrofiar, ela precisa ganhar volume. A definição muscular, aquela aparente, daquela que você deseja enxergar, ela depende para que você esteja com baixo percentual de gordura. Às vezes um corpo é hipertrofiado, tem um bom peso muscular e a musculatura não aparece porque está com um percentual de gordura muito alto cobrindo essa musculatura. Então a definição muscular, ela depende do teu percentual de gordura tá baixo. A hipertrofia é um excelente provedor para oxidação de gordura, tá? Ela ajuda muito na queima de gordura. Essa questão que me perguntaram aqui, existe uma forma saudável de sair do efeito platô? Eu expliquei na minha outra live. O nosso corpo, ele tem no DNA dele uma memória que ele tenta voltar ao que era. Por isso que as pessoas, quando emagrecem, elas ganham o peso rapidamente, principalmente se ela fizer dietas restritivas e dietas radicais, porque essas dietas radicais estimulam hormônios como grelina, como leptina. Esse hormônio leptina chega uma hora que ele fica desenfreado e ele te promove uma grande fome depois de um período de restrição. Quando você faz um grande período de restrição, também você estimula outro hormônio, que é a grelina. Essa grelina, ela avisa o teu corpo, a nossa reserva de energia está acabando, precisamos estocar novamente. E essa reserva é a gordura. Então o teu corpo tenta voltar ao que era. Obviamente que existem estratégias para você quebrar esse platô. Você precisa estar desprogramando essa memória. Por isso que as estratégias nutricionais para emagrecimento, elas precisam ser mudadas, elas precisam sempre ser redefinidas e, de preferência, tem que ser uma dieta sustentável.
que não adianta você perder muito rápido e depois você não conseguir perder mais e voltar ao que você era. Esse trabalho se dá através da reeducação alimentar. Há períodos que para você sair desse platô você precisa se alimentar melhor. É muito comum, às vezes, na dieta low carb, a pessoa chega num platô, ela não consegue mais emagrecer, você precisa introduzir o carboidrato nesse metabolismo. Quando você introduz o carboidrato, esse corpo se torna ativo novamente e ela começa a emagrecer. Para sair do platô, precisa mudar estratégias. Por isso que plano de emagrecimento eficiente, daquele que você diz, agora meu corpo está magro, a minha célula entendeu que eu sou magra, a minha célula não vai tentar voltar ao que eu era, ele se dá em torno de 2 anos. Eu acho que eu respondi todas as perguntas aqui. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho agora. Se alguém tiver alguma pergunta a mais sobre proteína e treino, basta enviar aqui. Eu vou falar agora um pouquinho sobre carboidrato. Então, o carboidrato é sempre visto como o vilão, né? E, de fato, o que é vilão? Vilão é aquilo que você está consumindo de forma excedente. Só que o vilão dentro da dieta não é somente aquilo que você consome em excesso. Vilão também é aquilo que você consome em deficiência, porque tanto o excesso quanto a deficiência, elas podem promover dano à sua saúde ou dano ao objetivo que você pretende, tá? Então, quem são os carboidratos na dieta? 90% da nossa dieta é carboidrato. Por isso que é muito fácil de pecarmos no excesso de carbo, porque a maioria dos alimentos são fontes de carboidrato. Muitas vezes você está consumindo um carboidrato sem saber que você está fazendo um consumo de um açúcar. Os carboidratos, ele é uma vasta gama. Eles são desde saladas, legumes, verduras, frutas, tubérculos, que são as raízes, farinhas e derivados, doces e derivados, açúcares e derivados, leguminosas, cereais, queijos, iogurtes, laticínios e derivados, porque os queijos, a lactose, no final ela vai virar uma glicose. Então, a gama de carboidrato é muito grande na nossa dieta. Nesses grupos, nós temos carboidratos maravilhosos, excelentes e outros ruins, como os carboidratos que você compra do alimento industrializado, do alimento ultraprocessado, ou os carboidratos refinados, eles são vistos como vilão. Agora, na dieta, ele nem é tão vilão assim, principalmente após o treino. Após o treino, você precisa repor um carboidrato que transforme-se em energia rapidamente. Então, depois do treino, é muito bom você comer um carboidrato que vire energia rapidamente, que vire açúcar rápido. E esse carboidrato após o treino é o momento que você pode se dar o luxo, de repente, de comer um doce, de comer alguma coisa que durante o dia você fez um controle maior. Como que funciona o metabolismo do carboidrato? Falando de uma maneira muito simples. Toda vez que eu estou fazendo a mastigação de uma fruta, de uma raiz, de um pão, a mastigação dentro da boca, ela já sinaliza o pâncreas que eu estou fazendo o consumo de açúcar. E quando eu faço esse consumo de açúcar, esse açúcar vai percorrer todo o meu sistema gastro e vai cair lá no sangue como molécula de glicose. Quando esse pâncreas sinalizou que eu estou comendo açúcar, ele libera um hormônio chamado insulina. Esse hormônio insulina, ele é dependente de açúcar, de glicose. Ele precisa de glicose para funcionar e para ser ativo. Se ele não tiver glicose, ele pode se tornar resistente. Ou se ele tiver glicose em excesso, essa insulina também não consegue trabalhar de forma eficiente. Quando essa glicose ela chega no sangue, ela tem como função primordial e única. Única eu não vou dizer, porque quando ela sobra, infelizmente ela forma gordura também. Ela tem a função de fazer a nossa energia. Energia essa que vai ser depositada em 2 lugares. Uma parte dessa glicose vai lá para o fígado, que é importante essa glicose lá no fígado, para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso, e outra parte dessa glicose vai ser depositada lá na nossa célula do músculo, na mesma célula onde guarda a sua proteína. Só que essa glicose, ela não consegue entrar nessa célula sozinha, ela precisa que esse hormônio, que se chama insulina,
se aproxime desse açúcar, dessa molécula de glicose, e avise a célula que a glicose vai entrar. A glicose não entra na célula sem insulina. Por isso que o diabético, ele sobra açúcar no sangue, porque a insulina resistente dele não cumpre o papel de agarrar esse açúcar e levar para a célula. Esse açúcar não consegue entrar com eficiência na célula e o açúcar fica sobrando no sangue. E esse açúcar vai subindo as taxas de glicemia e ele vai virar um diabético. E como esse açúcar não entrou na célula para formar energia, o diabético ele está sempre direito. E por isso que o diabético também, além dele estar sempre com fome, muitas vezes ele é cansado, porque a energia que deveria estar dentro da célula, do açúcar, ela está no sangue fazendo função nenhuma, porque lá no sangue ela não vai ter função além de fazer gordura. Então é isso, essa é a função primordial do carboidrato, formar energia. Veja bem, quando se fala em energia, a gente tem mais de uma fonte de energia. As gorduras são fonte de energia, todos os tipos de gordura. Mas quando o objetivo é treino, é rendimento, é hipertrofia, a melhor fonte de energia é carboidrato, sem discussão nenhuma, tá? Então, para quem treina, o carboidrato, ele é muito importante. Ele precisa estar juntamente com a proteína nessa composição fragmentada no período do seu dia. O período de tempo de trabalho dessa glicose no teu corpo, no teu metabolismo, é em torno de 3 horas. Depois de 3 horas que você está sem se alimentar, começa a faltar glicose no teu sangue, porque seria já um período que você está começando a entrar em período de jejum. E o teu sangue, a tua insulina e o processo metabólico do teu corpo, ele precisa de glicose circulando no teu sangue. Por isso que a falta de carboidrato, ela é altamente catabólica. Faltou glicose no teu sangue, outro hormônio é acionado, é o hormônio chamado glucagon. Aí ele vai lá na célula do teu músculo e ele vai escolher alguém para fazer energia. Eu tô falando assim de uma maneira muito simples, sem usar termos bioquímicos, tá, pessoal? Então ele vai chegar lá na célula do teu músculo, ele pode escolher a sua proteína, degradar a sua proteína, que seria o teu músculo, para transformar ela em açúcar, para transformar ela em glicose e liberar a glicose para o teu sangue. Por isso que um dos maiores catabolizadores que nós temos dentro da hipertrofia é o carboidrato. E por isso que a gente tem que fazer um controle dele bem certinho quando o nosso objetivo é definição muscular e ganho de massa muscular ou não decair no rendimento do treino, tá? E na falta de glicose no sangue, ele também pode escolher o próprio glicogênio, que foi a energia que virou lá dentro da célula, tá? Então ele degrada ou um ou outro. Por isso que quando as pessoas fazem dietas muito radicais, sem fazer uma adequação correta de proteína e de carboidrato, quando elas perdem peso, boa parte desse peso foi músculo. Que seria uma perca ineficiente, porque você está perdendo peso magro, peso de qualidade, e você está desacelerando o seu metabolismo, porque massa magra ativa seu metabolismo, aumenta seu consumo energético, faz você gastar mais energia, faz você oxidar mais gordura. Então essa adequação tem que ser feita com muito cuidado de proteína e carboidrato, tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa muscular, até mesmo porque a deficiência de carboidrato, ela promove algo que nós não podemos deixar que aconteça no nosso corpo, que é o estresse. A falta de carboidrato, ela dispara o hormônio cortisol, que é o estresse. Por isso que quem faz dietas com baixo carboidrato é muito comum, a partir do 3º, 4º dia, ficar irritado, ficar ansioso, ficar de mau humor, o sistema nervoso, você não consegue raciocinar direito, você não trabalha direito, você atrapalha a sua vida social, sua vida pessoal, e você não chega a objetivo nenhum, porque você acaba desistindo, tá? Então tem que fazer um controle muito sério de carboidrato. Na verdade, não precisa retirar de carboidrato da dieta, basta escolher carboidratos de boa qualidade, basta fazer um consumo adequado, sem grandes restrições, para que não afete teu estresse, não afete teu sono, não afete tua ansiedade, e principalmente para que ele seja sustentável. Você precisa fazer algo que você consiga sustentar por muito tempo. Não adianta
tenta fazer algo que você consegue 3, 4 dias e chega uma hora que você não aguenta mais fazer dieta, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre carboidrato. Pessoal, vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, tá? Essas orientações servem para quem treina como estilo de vida, ou seja, não é um atleta de alto rendimento, sim. Essa explicação que eu tô dando, apesar dela ser muito simples, é uma explicação do funcionamento da bioquímica do nosso corpo. Você precisa de proteína, você precisa de carboidrato, você precisa de gordura. Obviamente que a adequação é diferente. Se você treina leve, sem ser alto rendimento, como estilo de vida, a quantidade de proteína e carboidrato para você vai ser mais baixa do que uma pessoa que faz um treino de alto rendimento, com gasto calórico muito alto, que ele tem outros objetivos, mas o princípio é o mesmo. Carboidratos de boa qualidade, estar fragmentando, até mesmo porque, pessoal, seria muito importante vocês entenderem que quando se fala em massa muscular, hoje está voltado para o treino, mas massa muscular é qualidade de vida, é idade física de qualidade, ela tem correlação direta com longevidade, com bom funcionamento de hormônio, com qualidade de vida. Vou te dar um exemplo. A minha idade biológica é 44 anos. Minha idade física é menos de 44 anos. E um fator que faz com que minha idade física seja de qualidade é a boa quantidade de massa muscular que eu tenho. Massa muscular é massa ativa, é massa de qualidade, independente se você treine só por estilo de vida, mesmo que você treine para estilo de vida, você quer chegar aos 70 anos, a 80 anos com qualidade. Hoje, para longevidade, precisa se tratar massa muscular, porque tem correlação com longevidade, tá? Aqui tem uma pergunta sobre suplementação. Eu vou fazer uma live só sobre suplementação, os suplementos que vocês querem saber. Aí eu vou descrevê-la tudinho. Treinar em jejum é ruim para performance? Sim. Veja bem, o jejum é uma coisa... Eu gostaria até de fazer uma live exclusiva de jejum, tá? Porque o jejum, ele tem um objetivo benéfico. Para hipertrofia não é legal treinar em jejum, porque é só uma questão de você raciocinar. Se eu preciso ter proteína fragmentada, vários horários por dia, essa proteína chega uma hora que ela é consumida, eu preciso estar repondo ela. Se eu venho num jejum de 8, 9 horas sem me alimentar, eu vou chegar num treino sem reserva de proteína, eu vou degradar esse músculo, eu vou catabolizar, tá? Então, esse treino em jejum, ele é muito bom para quem tem um objetivo de perder peso, e esse perder peso necessariamente pode perder qualquer coisa, tá? Agora, quando tem por objetivo uma massa muscular, uma definição muscular, uma hipertrofia, o jejum ele tem ressalvas. Obviamente que tem pessoas que trabalham com hipertrofia e lá no período final da resposta do objetivo deles, eles fazem jejum. Muitas vezes eles estão usando algum anabólico, já ganharam tudo que eles precisavam e lá no final eles cortam, o anabólico segura a massa muscular, mas são processos de individualidade. Essa questão de gostar de treinar em jejum também é uma coisa muito individual, tá? Para emagrecimento é muito bom, tem pessoas que se sentem muito bem. Eu recomendo, quando a pessoa vai treinar em jejum, se ela não quer catabolizar, perder massa muscular, ela fazer ingestão somente de proteína, nem que seja antes do treino, nem que seja de um blender de proteína essencial, somente aquelas que o teu corpo não produz. Aí você vai lá e consome um blendzinho dos 8 ou 9 aminoácidos essenciais e consome antes. Eu tenho usado creatina, betalanina e aprendi que devemos fazer em ciclo de 3 meses por um descanso. Na verdade, a creatina você pode fazer 2 meses para 1 mês, 2 meses e para 1 mês, porque com 1 mês você ainda segura o mesmo resultado, com 1 mês você começa a perder, aí você continua usando. A creatina você pode usar para sempre, não tem contraindicação, é um suplemento de custo-benefício maravilhoso, um dos melhores suplementos que existem. A betalanina, ela precisa de saturação, ela precisa de 10 semanas para saturar, precisa ser usada continuamente todos os dias,
ela é recomendada você usar de 4 a 6 gramas por dia nesse período de saturação, fragmentado em 3, 4 porções fragmentadas. Ela não é muito fácil de usar por causa desse protocolo, mas se você quiser obter o resultado dela, e o resultado dela é muito bom, precisa fazer esse protocolo. Depois de 10 semanas, com ela fragmentada em 3, 4 porções, aí você segura ela com a dose de manutenção, que é em torno de 1,5, 1,8 gramas de beta-alanina. O casamento beta-alanina e creatina é excelente para quem pratica esporte de curto tempo. Esporte assim, aqui, tipo luta. Luta é muito bom, porque você precisa daquele momento de força e de explosão de segundos e você precisa depois rapidamente retomar. Então a beta-alanina ela é muito bom para esse tipo de esporte, para natação, para esporte de tiro, esporte de crossfit, vôlei que você dá arranque, para esse tipo de coisa. Após os 40 anos, você não conseguiu um rendimento satisfatório em massa muscular, mesmo com alimentação saudável. Essa pergunta, após os 40 anos, você não consegue um rendimento satisfatório em massa muscular, mesmo com alimentação saudável. Se tratando de mulher, existem muitas questões hormonais. Precisa estar com tudo muito em dia para saber como é que está essa questão de hormônio. É difícil? Não. Existe toda uma questão de treino. Essa questão da massa muscular, você precisa estar treinando forte, você precisa estar treinando bem, você precisa estar com uma dieta ajustada, você precisa ter sono, você precisa ter um controle de estresse. E no caso da mulher com 40 anos, ela precisa fazer um reparo de hormônio, saber se todos os hormônios estão trabalhando bem, saber se está tudo ok. Se essa mulher fez um uso de anticoncepcional muitos anos na vida dela, isso vai ser prejudicial, principalmente nessa idade. Eu, por exemplo, nunca fiz uso de anticoncepcional, então isso foi sempre um benefício para mim. Mas mulher depois dos 40 anos consegue sim, tá? Eu conheço várias mulheres que têm uma resposta muito boa de massa muscular, com dieta, com alimentação, com muita disciplina, tá? Rotina de vida, estilo de vida, na verdade, né? Então, continuando lá sobre o carboidrato, já me perdi aqui. Então, quando a gente fala de carboidrato, a gente tem uma gama muito grande de carboidrato dentro da dieta. Os bons, os ruins, e nós temos aquele carboidrato que a gente diz que é carboidrato de índice glicêmico alto e carboidrato de índice glicêmico baixo. O que seria isso? Carboidrato de índice glicêmico alto é aquele carboidrato que quando você está comendo aqui na boca, ele já está digerindo rapidamente, ele se transforma em açúcar rapidamente e é liberado todo de uma vez só no sangue. Exemplo, todos os refinados, arroz branco, pão branco, macarrão branco, as frutas, eles se transformam em açúcar rápido, são digeridos rápidos e liberados todo de uma vez só. Por isso que quando você come uma fruta, rapidamente você está com fome. Você come arroz branco, a tua saciedade, ela não é a mesma. E com isso, o hormônio que é a insulina, que é quem agarra esse açúcar para levar para a célula, para transformar esse açúcar em energia, muitas vezes ele tem dificuldade de processar esse carboidrato se ele for consumido em grande quantidade. Vai cair muito açúcar de uma vez só no sangue. Essa insulina pode não conseguir agarrar todo esse açúcar de uma vez só, principalmente se ela tiver com alguma deficiência, que ela não esteja trabalhando 100%. E outro detalhe, como esse carboidrato ele é lançado de uma vez só, o que acontece? A insulina ela vai ter um trabalho agora e o restante do tempo ela vai ficar sem trabalhar. E a insulina ela precisa estar sendo ativada o tempo todo. Por isso que alimento de índice glicêmico alto, que são os refinados, os alimentos brancos, eles não são legais para você regular a sua insulina. E a insulina é um hormônio importantíssimo para quem treina, para quem quer ganhar massa muscular, para quem não quer ter diabetes. Ele é um hormônio que tem relação direta muito à nossa saúde. É um hormônio importantíssimo, principalmente para quem não quer engordar. Por quê? Se esse açúcar que você comeu ficou lá no sangue, não conseguiu formar energia, ele sobrou, o que vai acontecer com ele? Para onde que ele vai?
ele vai percorrer todo o teu sangue e lá no final desse processo, ele vai se estocar lá na tua célula adiposa, vai se converter em triglicerídeo, ele vai se transformar em gordura. Por isso que o carboidrato, ele é o grande vilão hoje da dieta, é o grande vilão hoje da gordura, porque ele se transforma em inflamação, ele vai se transformar em triglicerídeo se você estiver consumindo ele em excesso ou se a sua insulina está resistente. Às vezes uma pessoa não come muito, ela faz uma dieta bem ajustada, bem legal, mas a insulina dela não tá boa, então esse açúcar vai sobrar da mesma forma. Esse triglicerídeo, quando ele começa a ficar em excesso nesse depósito da célula adiposa, ele se acumula geralmente na região da circunferência abdominal. Por isso que essa região da circunferência abdominal, quando ela tem uma medida no homem acima de 90 e na mulher acima de 80, ela denomina um risco cardíaco. Por quê? Porque isso sinaliza que esse triglicerídeo está ficando em excesso e ele começa a se expandir para tuas artérias, começa a obstruir as tuas artérias e veias. Na volta de alguns anos, essa obstrução dessa inflamação que veio do açúcar que se transformou em triglicerídeo, ele pode te promover uma doença cardíaca. Então, o vilão das doenças do coração hoje se chama excesso de carboidrato ou insulina resistente. Por isso que geralmente o diabético, ele tem problema cardíaco, tá? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão aí. O carboidrato não é vilão, mas em excesso ele é sim. E é geralmente onde nós pecamos também, né? Pessoal, o meu tempo aqui tá acabando e além do meu tempo tá acabando, a bateria do meu celular também. Infelizmente, eu não me dei conta de carregar antes. Eu tenho aqui algumas perguntas ainda para responder. Na próxima live eu vou dar continuidade sobre o que eu falei aqui. Alimentação básica para perda de massa muscular. Na verdade, não existe uma alimentação básica. Existe um conjunto de alimentos, de nutrientes que você precisa ingerir, e tão importante quanto ingerir alimentos é você excluir alguns que fazem muito mal para a questão da gordura abdominal, como são os refinados, o excesso de açúcar, os refrigerantes, os alimentos industrializados, álcool. O álcool, ele é um dos piores alimentos que tem para impedir que ganhe massa muscular e para queimar gordura. Toda vez que eu como um carboidrato tem 4 moléculas de caloria, uma proteína tem 4 moléculas de caloria, mas com funções para serem cumpridas dentro do meu metabolismo. Toda vez que eu faço ingestão de álcool, uma molécula de álcool tem 9 calorias, mas não tem função. Qual é a função do álcool? Além de te intoxicar, inflamar e fazer depósito de gordura. Então essa questão da perca de gordura abdominal, ela é bastante complexa, ela é um conjunto de reeducação que você precisa fazer e de substituição. Não quer dizer que você precise passar fome, e sim ter consciência das escolhas que você vai fazer. Então, pessoal, eu vou ter que encerrar aqui. E como é que eu faço para compartilhar? Eu aperto aonde? Pessoal, obrigado pela participação de quem participou aqui. A gente vai subir no YouTube para quem quiser retomar alguma coisa. Eu vou fazer um resumo por escrito para colocar no Instagram disso que nós comentamos aqui. Esse resumo ele vai ficar bem básico, bem simplificado para vocês aplicarem na dieta de vocês. E na próxima live a gente dá continuidade. Se quiserem deixar a sugestão de algum tema, eu agradeço. Então, obrigada a todas. Um beijo.